Deus nos abençoe aí. Vamos voltar só para a gente terminar aí. O verso 7 diz, segundo Apocalipse 2, verso 7, aí é o vencedor da lei de comer a árvore da vida, né? E aí quem tem ouvidos ouça as igrejas, ao vencedor da lei e se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso. A gente falou um pouquinho. Vamos lá para o Apocalipse 22, 2. E depois nós vamos ler Isaías e alguns outros textos aí. Apocalipse 22, 2 diz lá, olha só. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Contemplarão sua face, e da sua fonte está o nome dele. E aí, depois a gente vai ver isso aí. Mas o que a gente tem que entender? A árvore da vida, ela nunca deixou de existir. E ela vai servir para a cura dos povos. Não nós, porque nós vamos ter um corpo glorificado. Ele não fala da igreja aqui. Nesse momento, a igreja já foi arrebatada. Ele está falando daqueles que vão vencer o milênio, que vão continuar casando, tendo filhos e tendo uma vida é, normal, assim, mas eles vão viver eternamente. Então, todo ano, a pessoa vai e come um fruto da árvore. E aí, toda vez que ela come assim, ela não vai ter doença, as folhas, faz um chazinho lá, e todo mês tem uma fruta, de janeiro a dezembro. E essa fruta aí é para a cura dos povos aí e manter eles vivos para sempre. Agora vamos para Isaías 58, 11. Isaías 58, 11. Ah, Isaías 58, 11 vai falar exatamente isso aí. Isaías vai falar: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até os lugares áridos e fortificará os teus solos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Então, há uma promessa de Deus sobre a vida daqueles que servem o Senhor, que andam no caminho de Jesus. Vamos para Gênesis 15, 1 agora? Gênesis capítulo 1, verso 15. Tudo isso está relacionado ao galardão do cristão. A, a gente vai começar a ver que todo final de uma carta à igreja, ele existe uma promessa. Não só uma promessa, mas também a certeza do cumprimento dessa promessa, que é o nosso galardão. Gênesis capítulo 15, verso 1, Gênesis 15, 1. Gênesis capítulo 15, verso 1. Gênesis 15, verso 1. Ó, depois desse acontecimento, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Então, a primeira vez que a gente vê essa palavra galardão está aqui, em Gênesis 15, 1, na vida de Abraão. Existe uma promessa para Abraão pelas suas obras. Não tem nada a ver com a salvação, mas tem a ver com o plano que Deus queria que Abraão fizesse e ele cumpriu. Aí vamos lá para Apocalipse 22, agora o verso 12. Apocalipse 22, 12. E aí, aqui, ainda sobre o galardão, agora o verso 12. 22, isso, ó. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, e tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, assim, nós não vamos ser julgados pelas nossas obras, mas as obras que nós fizemos na terra nos garante um prêmio, vamos dizer assim, um galardão. E nós vamos nos beneficiar disso. Eu acredito que seja a respeito de autoridade. O galardão está ligado a essa questão de autoridade para a igreja, né? E pelaquilo que nós vamos realizar.
Segundo Crônicas, vamos para segundo Crônicas 15:7. Segundo Crônicas, capítulo 15, verso 7. 15:7. Isso. Então vamos lá, olha só o verso 7 lá. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Então, há uma promessa aí, olha só, sobre o rei Asa, e aí o profeta chega e fala para ele, através, lógico, né, Deus fala para o profeta, para ele não desfalecer, né, porque eles terão uma recompensa. Nossa recompensa está relacionada a esse galardão. Romanos 11:36, vamos lá para Romanos 11:36. Romanos capítulo 11, verso 36. Deus é tão tremendo e isso, além da salvação, que é incalculável, ou seja, nós temos um presente da eternidade. Romanos 11, verso 36, ele vai dizer assim, ó, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Ele, pois, glória eternamente. E amém. Tudo o que nós temos ou fazemos é por meio e para Deus, para a glória eterna de Jesus, para a glória eterna de Deus. Não tem nada a ver com a gente. Mas tudo aquilo que nós realizarmos em nome do Senhor, haverá uma recompensa. Essa recompensa, Deus achou por bem dar e aprove o seu coração a dar isso. O que para nós é um motivo de dupla alegria. Né? Vamos para 2 João 1:8. Segunda carta de João 1:8. Segundo João. Agora o verso 8. Porque só tem um mesmo. Acutelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Aqui, ó, isso é importante. Como é que funciona o galardão? No momento em que o Espírito Santo nos convence do juízo, do pecado e da justiça, nós recebemos 100% do galardão. Imagine o homem da cruz, ali do lado de Jesus. E ele não tinha muito o que fazer. Ele tem um galardão, certo? Para receber. E o que ele fez? Ele fala, Senhor, né, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. E aí Jesus falou, digo hoje, estarás comigo no paraíso. Né? Naquele dia mesmo, ele estaria com Jesus. Então, assim, esse homem, eu acredito, de todos, quem recebeu 100% do galardão. Abraão tem um galardão gigantesco, como nós acabamos de ler. Mas, assim, às vezes, aquilo que nós cometemos de errado não tem a ver com a salvação, mas com perder o galardão. Quando daqui a pouco nós vamos ver Hebreus e nós vamos entender melhor isso. Vamos para Mateus 25:25. Mateus capítulo 25:25. É importante porque a gente olha, receberá a coroa da vida, se assente no trono, terá um novo nome, vestes brancas. Isso a gente vai ver na carta às igrejas. Mas em Mateus 25:25, ele diz assim, ó, receoso escondido a terra o talento, é que tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Sabes que seco onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu voltar, receberia com os juros o que é meu. Tira-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque todo aquele que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E o servo inútil lançai para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então, nós temos uma obra para fazer com o Evangelho de Jesus. Não só orar pelas pessoas, testemunhar,
falar do amor de Jesus, ministrar sobre a vida das pessoas, não só quando vamos à igreja, muito pelo contrário, mas no dia a dia, no nosso trabalho, no nosso lar, na nossa casa, tentar buscar em Deus discernimento para fazer diferença na vida das pessoas. Tiago 1,12, vamos lá para Tiago 1,12, o verso 1,12, e aí agora que a gente precisa ter esse fundo aí sobre o galardão, porque daí a gente fica mais. Tiago capítulo 1, verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que amam. Né? Então, assim como nós acabamos de ler lá em Apocalipse, da árvore da vida, e a coroa, aí vamos ter uma coroa da vida aí para reinar. Né? Coroa tem a ver com reino, nós vamos governar, vamos dizer assim. E 1 Coríntios 3,14, vamos lá, 1 Coríntios 3,14, falando ainda sobre o galardão, 1 Coríntios 3,14. O verso 14 diz assim, ó, se permanecer a obra de alguém e que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Todas as nossas obras são passadas pelo fogo, a gente já viu isso, aos olhos do Senhor, que queima como chama, né? Ele fulmina com o olhar aquilo que é puro, santo e verdadeiro, e aquilo que permanecer certamente vai durar. Hebreus, permanecer vai durar, lógico. Aquele que for santo e puro certamente vai permanecer. Hebreus 10, 35. Vamos para Hebreus 10, 35. O último texto aí que eu queria falar sobre o galardão nessa manhã, esse dia aí. Hebreus 10, 35. Esse texto é bem conhecido. Ele diz assim, ó, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Então, toda vez que a gente confia nas promessas do Senhor, certamente receberemos galardão. Tem outros textos, nós não vamos falar. E Hebreus mesmo aí vai falar sobre Moisés, fez o que fez porque almejava o galardão do Senhor. Então, aí a gente faz esse desfecho na primeira carta, em Éfeso, a carta que a igreja significa, né, a desejada, a amada. Agora vamos para Apocalipse capítulo 2, verso 8, a gente vai falar sobre Esmirna. Esmirna era um porto marítimo, 53 quilômetros ao norte de Éfeso. Aí. Hoje ela é chamada de Izmir, era um centro cultural de Roma, e já foi também uma capital lá de Roma. Então vamos lá. Esmirna quer dizer perfume. Né? Ela é uma das cartas que aparece em Apocalipse 1:11, a gente já viu. Então ele diz assim, ao anjo de Esmirna escreve, essas coisas diz o primeiro e o último, estive morto e tornou a viver, ou seja, a morte e ressurreição de Jesus. Vamos para Apocalipse 1:7. Então vamos lá, Apocalipse 1, verso 7. Ele diz assim, olha só, eis que vem com nuvens, e todo olho verá até quanto os transpassaram, né, quem mataram Jesus, e todas as filhas da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Ou seja, assim vai acontecer. O verso 18, ainda de 1 Coríntios 1:18, vamos lá, o verso 18, ele vai dizer assim, ó, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então, Jesus tomou sobre si não só as nossas dores e enfermidades, mas ressuscitou dentre os mortos e tomou do diabo as chaves da morte e do inferno. Ninguém morre ou vai para lá sem a autorização de Jesus. Lembrando que a gente viu que Jesus vai devolver essa chave durante o milênio. Vamos para 2 Coríntios, 1 Coríntios 15, 20.
Vamos lá para 1 Coríntios 15, 20. Isso é importante. 1 Coríntios 15, 20, ele vai dizer assim, olha só. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, a saber, de Adão. Também por um homem veio a ressurreição dos mortos, ou seja, Jesus. Esse texto de Romanos, de Coríntios, é bem legal, porque ele vai comparar sempre Adão, e gerou a morte, a carne, e Jesus, a ressurreição e a vida. Porque assim como Adão, todos morrem, assim todos serão vivificados em Cristo. Ou seja, se por um homem entrou o pecado no mundo, a autoridade também tem que ser igual para a vida, lógico. Então, cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. Ou seja, Cristo morreu e ressuscitou, o primeiro homem a, a ressuscitar em glória, não a ressuscitar, porque a gente tem lá várias outras pessoas que ressuscitaram pela autoridade de Jesus. E lá atrás também, né, Eliseu orou e duas pessoas ressuscitaram. Elias orou, outra pessoa ressuscitou. E Jesus orou e mais outros ressuscitaram também. A saber, três, né? A filha de Jairo, Lázaro e o menino que vinha lá, né, no caixão, e Jesus levou a vida ali, certo? Então, nós temos ali esse que tem autoridade sobre a morte, que morreu e ressuscitou. Segundo Coríntios 4, 14, vamos lá, segundo Coríntios 4, 14. Segundo Coríntios, capítulo 4, verso 14. Então, vamos lá, 4, 14. Isso. Então, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Ou seja, essa é a nossa esperança. E em breve nós vamos ressuscitar com o Senhor Jesus, sendo transformado de glória em glória. E Apocalipse 13, aliás, 2 Coríntios 4, 14, Apocalipse 13, 8 agora. Apocalipse 13, 8, esse texto aí, para terminar o verso 8 aí. 13, 8. E adorá-lo todos os que habitam sobre a terra, daqueles cujo nome não for escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Né? Então, ali, ó, Apocalipse, de novo aqui, lembra aquilo que nós falamos? Ó, quem tem ouvidos, ouça. Já não tem mais a igreja, a gente já viu que a igreja foi arrebatada, não está mais nessa fase aqui, mas todos que estão na terra vão adorar Jesus, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto. Ou seja, querendo ou não, a presença de Deus vai trazer a adoração de todos, sem exceção. Todos vão glorificar, vendo Jesus, e vão dizer realmente Deus, Cristo é o Senhor de todos. Agora, verso 9 de Apocalipse 2, 9, vamos lá. Então, aí, primeiro, ele apresenta Jesus, né? Nós vimos isso, João tem isso. Aí o verso 9, ele já falou o nome da igreja, apresentou outro atributo de Jesus, agora ele vai falar aquilo que ele tem visto na igreja de Esmirna. Então ele falou, conheça a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Aqui, João, ele dá uma advertência bem dura aí nos judeus que estavam lá distanciando o povo do caminho do Senhor. Né? Então, ele vai falar, conheça a sua tribulação. 1,9, vamos lá, Apocalipse 1,9. É, a, depois nós vamos ver com relação aos 10 dias aí.
Apocalipse 1:9, ele vai falar assim, olha só. Eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Em Jesus achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, João já fala que ele é companheiro da nossa tribulação. E no reino e na perseverança. Ou seja, infelizmente, o mundo jaz no maligno, a tribulação faz parte da nossa vida, da nossa luta, da nossa batalha diária. As lutas devem acontecer e a nossa postura é ser transformada de dia em dia, né? E isso é mais importante. Agora, Mateus 5:10, então Jesus já fala com a igreja de Esmirna, fala, olha, eu conheço aí suas lutas, não é, não é que não é segredo, não passa desapercebido. Mateus 5:10, ele diz ali, ó, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Ou seja, toda vez que você faz algo de Deus, que você é perseguido, não importa na onde, no trabalho, nos estudos, na escola, no lar, na rua, ou até mesmo na igreja, porque é assim, fazer o que é certo sempre incomoda, né? Então, Mateus 5:10, ele dá aí, felizes sois por quando for perseguidos por causa da justiça. Não a minha, não a sua, mas a justiça de Deus, mesmo porque isso aí existe, a nossa justiça como trapo de imundícia. Não tem valor. Em 2 Coríntios 4:10, 11, vamos lá para 2 Coríntios 4:10 e 11. 2 Coríntios, o apóstolo Paulo em 2 Coríntios vai falar exatamente isso aí. 2 Coríntios 4, verso 10 e 11. Nós vamos ler, olha só. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Ou seja, né, a nossa carne, como diz assim, nós estamos a um passo da morte, né? Passo está vivo. Diria até uma respiração, né? A 1 segundo de morrer. E faz parte. A morte, infelizmente, o pecado. Eu não sei que sejamos arrebatados em nome de Jesus, em breve, a morte vai fazer, ela é a passagem para a vida eterna. Ainda em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 10, vamos lá para 2 Coríntios 6, 10. 6, 10. Entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Olha só, aí você pode voltar ao verso 8 aqui, Gustavo, fazendo um favor? Só para ir, ó. O apóstolo Paulo, ele vai trazer essa questão das batalhas e da vitória. Ó, por honra e por desonra, por infâmia ou por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo eis e vivendo, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muito, nada tendo, mas possuindo tudo. Característica do verdadeiro cristão. Ele passa por tudo isso, e o mais importante aí, ó, e no final ele fala mais enriquecendo a muitos. O evangelho, ele enriquece a vida das pessoas. E quando eu estou falando de riqueza, não estou falando não de dinheiro, mas de prosperidade. Uma vida santa, uma vida saudável, uma vida plena, satisfeita e plenitude e satisfação. É aquela pessoa que está realmente feliz com Jesus. Ela é feliz no trabalho, ela é feliz na casa dela, ela é feliz no casamento dela,
ela é feliz na igreja, que ela serve Jesus, ela é uma pessoa satisfeita. Então, ali, isso tudo traz a plenitude, essa riqueza de Deus em nossa vida, é essa questão de deitar a cabeça no travesseiro e descansar no Senhor. Caminhar e ir para o trabalho feliz, satisfeito realmente com tudo, independentemente das circunstâncias. Mas não quer dizer que nós não possamos ficar tristes, não é isso que o texto diz aqui. Que a gente pode, como diz aí, né, triste, mas ao mesmo tempo, né, sempre alegre. A gente fica triste por algumas coisas, mas aí a gente vai buscar o nosso conforto e consolo em Jesus e pedir uma ajuda para Ele, que nos conforte, que nos oriente, que nos ajude aí fortaleça o nosso coração para sabermos e sermos vitoriosos aí, certo? Ainda, esse texto aí de 2 Coríntios, vamos agora para Mateus 5:3. Mateus 5:3, ainda o Sermão do Monte. Sempre é legal o Sermão do Monte, talvez um dos sermões mais famosos de Jesus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, essa humildade de espírito aí traz a presença do Senhor, né? Porque Deus resiste aos soberbos, né? A palavra de Deus diz exatamente isso. Deus não anda com os soberbos. Toda graça e toda glória pertence ao Senhor Jesus. Essa pobreza não é uma questão financeira, né? É assim, de se desvaziar. A intenção, assim, os humildes, pobres de espírito, em outras linguagens, essa questão de se desvaziar de todo orgulho, de toda vaidade, de toda arrogância, tipo assim, eu realmente dependo exclusivamente do Senhor. Esse o que nós devemos chegar, como diz Efésios, né? A plenitude e a estatura do varão perfeito. Efésios 4. Para a gente chegar nisso, a gente tem que se desvaziar de tudo que é eu dentro de nós. Não é fácil, a gente sabe que é uma luta constante, como diz o apóstolo Paulo, né? A carne milita contra o espírito. Romanos 8:17, vamos para Romanos 8:17. Tem alguns versículos aqui que eu quero ler com os irmãos. Romanos 8:17, ele vai dizer assim, o apóstolo Paulo vai falar, olha só, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Herdeiros da graça de Deus e vamos receber daquilo que Jesus recebeu. E como ele sofremos, lógico, também com ele seremos glorificados. Se é com Jesus que nós estamos sofrendo, a parte que lhe cabe certamente vai nos alcançar. E o verso 29 ainda de Romanos 8, verso 29, só isso. Verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Ou seja, Deus nos conheceu antes mesmo da gente nascer, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E o verso 30, e aos que predestinou, a esses também chamou. Então, aqui tem uma diferença. Todos foram predestinados à salvação. Alguns tiveram outro ministério e alguns Deus chamou. E os que chamou a isso também justificou. E os que justificou a estes também glorificou. E aos que justificou a estes também glorificou. E Jesus venha glorificar o seu nome sobre as nossas vidas. E aí, voltando lá em Apocalipse, ele vai falar, né? E a blasfêmia daqueles que si mesmos se declaram judeus. Alguns judeus ajudavam o Império Romano a perseguirem os cristãos. Não precisa falar muito, Saulo foi um desses, né? E ajudou o Império Romano, levava cartas para para que o Império Romano pudesse perseguir os cristãos. E aí João ele fala, olha, vem cá, vocês
falam que são judeus, mas porque daí ele cobra a questão dos 10 mandamentos. Não matarás, não farás falso testemunho. Então, assim, ele fala, vocês não são judeus nem aqui nem na China, né? Lugar nenhum, porque vocês ferem todos os 10 mandamentos. Então, João fez lembrar esses judeus que eles estavam tão distantes de Deus com a religiosidade deles, que, na verdade, eles eram aí, né, antes, sinagoga de Satanás. A religiosidade é um perigo na vida de qualquer pessoa. É, então, assim, eles perseguiam os cristãos, dava dica para o Império Romano matar os cristãos, e às vezes iam até o Coliseu de Roma para ver os cristãos serem ao ponto disso, né? De ver os cristãos serem mortos. Ou seja, que distanciamento, né, eles tinham da verdade de Jesus. Então, por isso que João vai chamar eles de sinagoga de Satanás, porque realmente trabalhavam com o capeta, né? Não tinha outra coisa ali. Ah, mas amém. Amanhã a gente termina esse aqui, né? Esse verso 9 aí, a gente terminar esse. Que Deus nos abençoe e nos faça vencedor hoje, independente das provas que passamos, que possamos vivenciar a grandeza de Jesus nesse dia, né? Ó Pai, eu quero agradecer pelo privilégio, a oportunidade que o Senhor nos dá nessa manhã, de viver os sonhos do Senhor, de viver a graça e a glória que o Senhor tem para nós. Livra-nos das provações, das tentações, livra-nos daquilo que, ó Deus, possa distanciar o nosso coração, mas aquilo que precisamos passar, que o Senhor nos dê a vitória e a confiança em Ti, para vencermos toda e qualquer armadilha do inimigo neste dia. Que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amados, obrigado pela honra e privilégio de estarmos juntos nesse dia. Que Deus nos abençoe de uma maneira rica, plena e satisfeita em nome de Jesus.